Olá, pessoal. Aqui é a professora Conceição falando. Vamos retomar as nossas aulas de língua portuguesa. O assunto de hoje é coesão textual. Vamos iniciar a aula fazendo a leitura do conceito de coesão textual, que é a ligação entre as palavras, frases, períodos, parágrafos ou partes maiores de um texto por meio de elementos coesivos. Ou seja, utilizamos termos da língua portuguesa, termos formais, para fazer a conexão entre as partes de um texto. Essas partes podem ser menores, como é o caso das palavras, frases, períodos e parágrafos, ou podem ser maiores, como é o caso dos capítulos de obras, né, que a gente faz a conexão. A coesão é um assunto extremamente importante para a leitura e para a escrita de produção textual, porque a gente precisa reconhecer os mecanismos de coesão textual quando a gente está lendo o texto, aprender a utilizá-los quando formos fazer um texto, ou seja, quando formos fazer uma redação escolar, quando formos fazer um Enem, já que a coesão é uma das competências cobradas na redação do Enem, a coesão também é cobrada nos exames pré-vestibulares, é cobrada em alguns concursos, enfim, é um assunto importante, né, que faz parte da boa escrita e da boa leitura de textos, e precisamos dominar este assunto. Na sequência, vamos entender que existem basicamente dois tipos de coesão, que é a coesão referencial, que vamos estudar nessa aula, e a coesão sequencial, que vamos estudar na aula posterior, no próximo vídeo. A coesão referencial é aquela em que uma palavra ou expressão do texto faz referência a outra ou outras contidas no mesmo texto. A referência pode ser feita para trás ou para frente, constituindo respectivamente uma anáfora ou uma catáfora. Vamos observar bem que para a gente compreender a coesão textual, a gente precisa dominar a diferença entre os termos referente e referência. Referência é aquilo sobre o que se fala, né? A frase está falando do quê? Né? Ela tem como referente uma pessoa, um objeto, uma cidade. E a referência é o que se fala do referente, é o que se escreve, a informação que se traz sobre o referente. Por que é importante a gente dominar esses conceitos? Porque ajuda na interpretação dos enunciados das questões e ajuda principalmente na compreensão do assunto coesão textual, já que o tempo todo o assunto faz menção a esses termos. Vamos ver na sequência a diferença entre a anáfora e a catáfora a partir dos exemplos que eu vou trazer. Vejamos. A anáfora é uma palavra ou expressão que recupera uma outra que a antecedeu no texto, por meio de pronomes, numerais, adjetivos, advérbios e substantivos que pertencem ao mesmo campo semântico. Vamos entender a partir do exemplo. Ana comeu todo o bolo, pois ela é muito gulosa. Observe que neste exemplo temos o referente Ana, que é substituído ou retomado pelo pronome ela. Perceba que eu coloquei uma setinha para trás, né? Porque o referente já foi escrito e pronome ela está só retomando, certo? Então, quando isso ocorre, estamos diante da coesão referencial anáfora, ou também conhecida como coesão referencial anafórica, ok? Vamos observar também que o pronome ela, isoladamente, né, fora desse contexto, né, sem estar inserido em um contexto, ele não tem função nem muito sentido, ok? Então, ela vai ter função em um contexto específico. Nesse caso aí, ela está servindo para quê? Qual é a função do ela? Fazer referência à palavra Ana. Então, isso acontece o tempo todo na coesão referencial. São termos que isoladamente não vão ter muito sentido, né? E que é preciso estar dentro de um contexto para ter uma função específica e para ter um sentido, né? Para a gente compreender para que aquelas palavras servem, que são para retomar termos. Nesse caso aí, o termo Ana. Observe também que
a boa coesão, né, a anáfora bem feita, faz com que se elimine repetição, faz com que essa frase não seja escrita, não tivesse sido escrita da seguinte forma: Ana comeu todo o bolo, pois Ana é muito gulosa. Seria algo descabido, né? Porque em redação, como eu havia falado que a coesão é extremamente cobrada, né? Na escola, em exames pré-vestibulares, então não é bem-vinda a repetição. Por isso que é importante a gente aprender a coesão. Compreendido bem a anáfora, vamos passar para o segundo tipo de coesão referencial, que é a catáfora, que ocorre quando o referente aparece depois do item coesivo. Observe o exemplo. Só desejamos isto, férias. Observe que o pronome demonstrativo isto antecede o referente férias, que aparece logo depois. Ou seja, férias, quando eu digo na frase desejamos isto, o que é esse isto? Férias é algo posterior, é algo que vai ser projetado da minha frase, portanto, o referente vem depois do termo a que se faz referência, né? O isto faz referência ao referente férias. Perceba que a setinha vai para frente. Ao contrário da anáfora, porque a setinha vai para trás, ela aponta para trás, porque o tema a que se faz referência já foi escrito, já foi dito na frase. E a catáfora é um termo que será projetado, que vem na sequência, certo? Entendido a diferença de anáfora e catáfora, a gente vai fazer um pequeno exercício para aquecermos os nossos cérebros e vermos se entendemos bem a diferença da anáfora e da catáfora. Vejamos o exemplo da letra A. O teu gato é bonito. Onde arranjaste o felino? Perceba que a palavra felino serve para retomar, para fazer referência à palavra gato, que já tinha aparecido na frase. Como gato já tinha aparecido e felino serve para retomar um termo que já está escrito, nós estamos diante de uma anáfora. Observe que a setinha aponta para trás. Vamos para a letra B. Pedro comprou vários ingredientes. 2 pontos. Açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Observe que os vários ingredientes, né, têm como referência os termos que são projetados, que aparecem na sequência, que é açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Logo, estamos diante de uma catáfora. Perceba que a setinha vai para frente, ela aponta para frente. Vamos para a letra C. Infelizmente, não mais se vê com frequência nas matas nordestinas o canário da terra. Hoje esse pássaro está quase em extinção. Observe que a palavra pássaro faz referência ao termo canário da terra. O termo canário já tinha sido escrito, né? Já está sendo retomado pela palavra pássaro. Logo, estamos diante de uma anáfora. Observe que a setinha aponta para trás. A partir da compreensão do que é coesão textual, sobretudo coesão textual referencial, que estamos estudando nessa aula, e da distinção entre anáfora e catáfora, a gente aprende outro assunto extremamente importante da língua portuguesa, que é o uso dos pronomes demonstrativos. Por isso, eu faço um gancho dessa aula de coesão com o uso dos pronomes demonstrativos. Vejamos, os pronomes demonstrativos com T, este, esta, isto e suas variações, né, para o plural, como por exemplo estes e estas, e os pronomes demonstrativos com 2 S's, como essa, esse, isso e suas variações para o plural, como por exemplo essas, para o masculino ou feminino, gera muita confusão na escrita. E, ao mesmo tempo, eles são extremamente fundamentais para a boa coesão de um texto. Então, vamos aprender essa distinção, né, como usá-los a partir dos conhecimentos que nós temos de anáfora e de catáfora. Vejamos, os pronomes demonstrativos com T, eles servem para fazer a coesão referencial catafórica, ou seja, para o uso da catáfora. Observe o exemplo. Esta é minha cidade preferida, Natal.
Perceba que esta, o pronome demonstrativo com T, vai projetar a cidade. Esta é minha cidade preferida. Qual? A palavra cidade vem depois, ela é projetada. Logo, estamos diante de uma catáfora. Perceba que a setinha aponta para frente. E os pronomes demonstrativos com S, né, com 2 S's, são usados para fazer a coesão referencial anafórica. Vejamos no exemplo. Natal, essa é minha cidade preferida. Por que eu usei o pronome demonstrativo com 2 S's? Porque o referente, essa já veio no início da frase. Ele antecede o pronome demonstrativo. Por isso que estamos diante de uma anáfora. Percebeu a diferença dos usos dos pronomes demonstrativos? Eu espero que tenha ficado claro o assunto de coesão textual, sobretudo a coesão textual referencial, a anáfora e a catáfora.